O mundo nem sempre é o que parece. Às vezes, o que vemos é apenas uma fina camada que esconde algo muito mais profundo e perturbador. Além do véu da nossa realidade cotidiana, encontra-se um reino onde a escuridão sussurra e as sombras se movem com vida própria. É um lugar onde o desconhecido se torna tangível e o medo ganha forma. É um lugar onde a linha entre sanidade e loucura se confunde e onde medos ancestrais assumem formas tangíveis e aterrorizantes. Aqui, o que é real e o que é imaginário se entrelaçam de maneira inquietante. Este é o reino da possessão demoníaca, um fenômeno que assombra a humanidade há séculos. Desde tempos imemoriais, histórias de espíritos malignos e forças obscuras têm permeado nossas culturas e tradições. Todos nós já sentimos um arrepio na espinha ao ouvir um barulho inexplicável à noite. Esse medo primordial é uma resposta instintiva ao desconhecido, uma defesa contra o que não podemos ver ou entender. Mas imagine essa sensação amplificada 1000 vezes, um terror arrepiante que o domina até o âmago. Imagine viver em um estado constante de pavor, onde cada sombra esconde um perigo potencial. Imagine uma força invisível a invadir a sua mente, o seu corpo, distorcendo a sua própria essência em algo grotesco e irreconhecível. É uma invasão que desafia a lógica e a razão, deixando apenas o medo e a confusão. Esta é a realidade assustadora da possessão demoníaca, um fenômeno tão antigo quanto o próprio tempo. Desde os primórdios da civilização, a humanidade tem lutado contra essas forças sombrias e incompreensíveis. Ao longo da história, culturas em todo o mundo documentaram casos de indivíduos aparentemente dominados por entidades malévolas. Esses relatos são encontrados em textos antigos, lendas e tradições orais. Da antiga Mesopotâmia aos julgamentos das bruxas de Salem, a ideia de possessão demoníaca tem dominado a nossa consciência coletiva, alimentando os nossos pesadelos mais sombrios e inspirando inúmeras histórias de terror e sobrenatural. Essas narrativas refletem nossos medos mais profundos e nossas tentativas de entender o inexplicável. Mas e se estas histórias forem mais do que mera ficção? E se elas contiverem verdades ocultas, pistas sobre um mundo que existe além do nosso entendimento? E se elas oferecerem um vislumbre de um mundo oculto, uma realidade aterradora que existe para lá da nossa percepção? Um mundo onde as sombras têm vida própria e o mal espreita em cada canto escuro. Para aqueles que testemunharam os efeitos arrepiantes da possessão demoníaca em primeira mão, não há dúvida de que ela é real. Suas experiências são marcadas por um terror indescritível e uma sensação de impotência absoluta. As vítimas, muitas vezes inocentes e vulneráveis, tornam-se prisioneiras nos seus próprios corpos, atormentadas por forças invisíveis que desafiam qualquer explicação racional. Elas vivem em um pesadelo constante, sem saber quando ou se serão libertadas. As suas vozes mudam, os seus corpos contorcem-se e os seus olhos refletem uma profundeza de escuridão que arrepia a alma. É como se uma entidade maligna tivesse tomado o controle, transformando o que antes era familiar em algo terrivelmente estranho. É nestes momentos de terror absoluto que a antiga prática do exorcismo, um ritual concebido para confrontar e expulsar estas entidades malévolas, assume o palco principal. O exorcismo é uma batalha entre o bem e o mal, uma tentativa desesperada de restaurar a paz e a sanidade. O conceito de exorcismo está profundamente enraizado na nossa psique coletiva, transcendendo fronteiras culturais e religiosas. Desde os tempos mais remotos, a humanidade tem procurado formas de lidar com o desconhecido e o inexplicável. Em todo o mundo, civilizações antigas desenvolveram rituais e práticas elaboradas para combater o que percebiam como possessão demoníaca ou espiritual. Estes rituais variavam de cultura para cultura, mas todos tinham um objetivo comum: restaurar a harmonia e a paz.
Esses rituais, muitas vezes impregnados de superstição e medo, refletem a luta ancestral da humanidade para compreender e controlar as forças desconhecidas que nos rodeiam. Acreditava-se que os espíritos malignos eram responsáveis por doenças, desastres naturais e outros infortúnios. Na antiga Mesopotâmia, sacerdotes conhecidos como Mashmashu realizavam cerimônias elaboradas envolvendo encantamentos, amuletos e remédios à base de plantas para expulsar espíritos malévolos que se acreditava causarem doenças e infortúnios. Estes sacerdotes eram altamente respeitados e desempenhavam um papel crucial na sociedade. Os antigos egípcios também tinham os seus próprios métodos de exorcismo, invocando o poder dos seus deuses para banir entidades malignas dos aflitos. Utilizavam textos sagrados, amuletos e rituais específicos para proteger os indivíduos e as comunidades. Essas práticas ancestrais, transmitidas ao longo de gerações, lançaram as bases para os rituais de exorcismo que conhecemos hoje. Através dos tempos, essas tradições evoluíram e se adaptaram às novas crenças e conhecimentos. A Igreja Católica, em particular, tem uma longa e complexa história com o exorcismo que continua até os dias de hoje. A prática do exorcismo na Igreja Católica é rigorosamente regulamentada e só pode ser realizada por padres autorizados. O Ritual Romano, um livro que descreve os ritos e cerimônias da Igreja Católica, contém um rito específico de exorcismo que remonta ao século XVII. Este livro é considerado uma referência essencial para os exorcistas católicos. Este rito, realizado por um padre treinado na arte da guerra espiritual, envolve orações, bênçãos e comandos dirigidos à entidade que possui a pessoa, exigindo a sua expulsão em nome de Deus. O processo pode ser longo e extenuante, tanto para o exorcista quanto para o possuído. Embora a Igreja Católica continue a ser a praticante mais conhecida do exorcismo, outras religiões têm os seus próprios métodos de lidar com a possessão demoníaca. Cada tradição religiosa tem suas próprias crenças e práticas específicas para combater o mal. No Islã, por exemplo, a prática de Ruqya envolve a recitação de versículos do Alcorão e a procura da ajuda de eruditos religiosos para expulsar os jinn, seres espirituais que se acredita possuírem os humanos. Esta prática é amplamente respeitada e seguida por muitos muçulmanos ao redor do mundo. Essas práticas diversas, abrangendo culturas e milênios, enfatizam a universalidade do medo da possessão demoníaca e o desejo humano duradouro de combatê-la. Através dos tempos, a luta contra as forças do mal tem sido uma constante na história da humanidade, refletindo nossa busca incessante por proteção e paz espiritual. Poucos casos de possessão demoníaca capturaram a imaginação do público como a história de Roland Doe. Este caso singular, repleto de mistério e terror, continua a ser um dos mais discutidos e analisados até hoje. Esta história arrepiante, envolta em segredo e repleta de detalhes perturbadores, serviu como a principal inspiração para o romance icônico de William Peter Blatty e o subsequente filme O Exorcista, que se tornou um marco no gênero de terror, gravando para sempre a imagem aterradora da possessão demoníaca nos anais da cultura popular. O Exorcista trouxe à tona os medos mais profundos da humanidade sobre o desconhecido e o sobrenatural. No final da década de 1940, um rapaz de 14 anos de Maryland, cuja verdadeira identidade permanece oculta sob o pseudônimo de Roland Doe, tornou-se o centro das atenções de uma série de eventos aterradores que desafiavam qualquer explicação racional. A sua história começou a ser contada em sussurros, espalhando-se rapidamente e capturando a atenção de todos. Tudo começou de forma subtil, com ruídos estranhos e objetos a moverem-se inexplicavelmente na presença do rapaz. Estes eventos, inicialmente desconsiderados como coincidências ou brincadeiras, logo se intensificaram,
No entanto, a situação rapidamente se transformou numa demonstração aterradora do sobrenatural. As manifestações tornaram-se mais frequentes e violentas, deixando todos ao redor de Roland em estado de alerta constante. O comportamento de Roland tornou-se cada vez mais errático e perturbador. Ele começou a exibir comportamentos que ninguém conseguia explicar, aumentando o medo e a confusão entre os que o conheciam. Ele tinha ataques violentos, falava em línguas e exibia força sobre-humana, deixando os médicos e a sua família desesperada, perplexos. Nenhuma explicação médica ou psicológica parecia se adequar aos sintomas que Roland apresentava. À medida que o estado de Roland piorava, a sua família, desesperada por ajuda, recorreu à Igreja Católica. Eles esperavam que a intervenção divina pudesse trazer algum alívio para o tormento que o jovem estava a sofrer. O que se seguiu foi um suplício angustiante de 20 dias, enquanto os padres realizavam múltiplos exorcismos, envolvidos numa batalha espiritual com uma força que parecia possuir o jovem. Cada sessão era uma luta intensa, com os padres usando todas as suas forças e fé para tentar libertar Roland. Testemunhas relataram móveis a tremer violentamente, objetos a voar pela sala e o corpo do rapaz a contorcer-se de formas não naturais, como se estivesse a ser controlado por um titereiro invisível. Estes relatos só aumentaram o mistério e o medo em torno do caso. O ar ficou denso com um cheiro a enxofre, uma marca arrepiante de presença demoníaca. Este odor, frequentemente associado ao mal, permeava o ambiente, deixando todos com uma sensação de pavor. Embora envolta em segredo, os detalhes do exorcismo de Roland Doe acabaram por chegar ao público, causando ondas de choque por toda a nação e desencadeando uma tempestade de debate e fascínio pela possessão demoníaca. As pessoas queriam saber mais, entender o que realmente havia acontecido. O caso tornou-se uma sensação mediática, consolidando ainda mais o seu lugar na história do paranormal e inspirando inúmeros livros, filmes e investigações sobre o reino do sobrenatural. A história de Roland Doe continua a ser um lembrete poderoso do mistério e do terror que o desconhecido pode trazer.